Olá, cá estamos para mais uma live aqui no Amar por Dois. Hoje vamos ter à conversa a Inês Lapa, que é nutricionista e que tem um projeto giríssimo, uma página muito bonita e que vem nos contar sobre o seu percurso no vegetarianismo. Vocês já sabem o que eu costumo pedir-vos para me dizer olá, para me dizer onde é que estão a falar, porque assim a conversa fica mais quentinha, assim nós sabemos que vocês estão desse lado e que nos estão a ouvir e podem aproveitar para fazer perguntas também a quem cá está. Hoje, então, como eu vos tinha dito, vai conversar connosco aqui a Inês Lapa. Ela é nutricionista, entre outras coisas, que ela faz umas coisas muito giras, que a gente já vai conversar sobre isso. Tem uns projetos paralelos também, que nos vai contar quais são, e vai-nos contar qual foi o seu motivo para a transição, para ter uma vida mais verde. Aproveito para vos pedir também para vocês visitarem o meu site. Vocês podem ver o projeto em amarpor2.pt. Por lá vocês conseguem ver as lives que vão sendo feitas numa parte chamada Amar por 2 TV. Lá vocês clicam e encontram todas as conversas que têm vindo a acontecer aqui no projeto, nesta rubrica, que é a rubrica das vidas vegetarianas. Por aqui vêm cá muitos convidados, com vidas completamente distintas umas das outras, mas são pessoas como tu e eu, que optaram por fazer refeições 100% vegetais e que vêm contar-nos como é que tudo isso aconteceu, porque é que fizeram a transição, porque é que estão mais felizes deste lado, do lado verde da vida, e porque é que querem contagiar outras pessoas, muitas das vezes com projetos também pessoais bonitos e com as partilhas que vão fazendo nas redes sociais. Vocês também podem ver no site, então, as receitas que eu vou partilhando. Já tenho mais de uma centena de receitas vegetarianas, saborosas, saudáveis, a maioria também é sem glúten, todas elas são sem açúcar. Por cá utilizamos tâmaras para adoçar os bolinhos, sultanas, por exemplo, mas açúcar nem pensar. Não temos açúcares refinados por lá. Vocês também conseguem ver vídeos com dicas, conseguem ver partilhas com informação, tem imensa coisa por lá. É um site bom para navegar, tem uma lupinha para vocês pesquisarem. Se precisarem de uma receita para qualquer coisa, é só lá ir escovilhar, não se esqueçam. Entretanto, reforço o meu pedido, não se esqueçam de me dizer de onde é que estão a conversar, de onde é que nos estão a assistir, o que é que vocês estão desse lado a pensar quando nós dizemos certas coisas e partilhem, porque assim vamos conversando e fica a ser uma conversa plural, em vez de ser só com a Inês. Hoje então tenho a Inês Lapa para conversar comigo, que é nutricionista, e agora vamos ver se ela está por lá, do outro lado, para nos dizer olá. Olá! Olá, boa noite. Estás boa? Primeiro tenho que elogiá-la. Adoro os seus óculos, o seu cabelo. Todo o encontramento aí, esse quadro está lindo. Dá muito mais gosto de falar assim com alguém. Muito obrigada. Também expressar a minha gratidão por ter-me convidado, porque tem uma página fantástica. E agora ouvi-la falar, revi-me bastante, ou seja, apoio bastante a maneira como pensa, como a questão do açúcar, e que, sendo nutricionista, quero já tocar nesse ponto, que é, agora está tanto na moda o açúcar de coco, e não, para além de não nos fazer bem, açúcar na mesma não é nada sustentável. Utilizem a fruta, utilizem fruta seca, tal e qual, como as tâmaras, como as sultanas. O caminho é por aí, não é pelos açúcares. É diferente de ser açúcar de coco ou açúcar refinado. Teve que passar um processo químico para se tornar açúcar. Certo. Hoje começamos então por aí. Mas vamos só pedir uma coisa muito... eu vou pedir uma coisa muito importante, que é, se conseguires fazer um esforço enorme de me tratar por tu, eu fico mais nova um bocadinho e a rubrica mantém-se informal, como tem sido até hoje, está bem? Faz esforço, faz favor. Vamos então vou tratar por tu. Pronto, esforça-te. A Filó já nos está a dizer olá, que é uma espectadora assídua aqui da rubrica. E disse que já ia começar a partilhar, portanto eu agradeço muito. O que é que eu te quero pedir, que é que eu peço a toda a gente quando vem cá no início, que é, conta-nos quem és, assim de forma resumida, para quem nos está a ouvir, se não te conhecer, fica a saber quem és. Ora, conta-me. Pergunta difícil. Não é nada assim simples, aquela coisa do eu sou assim, tenho idade X, moro não sei onde, coisas simples. Eu falo muito, portanto, se eu estiver assim a contar a minha biografia de vida, diz-me, interrompe-me, está bem, está à vontade. Certo. Então, eu sou a Inês Lapa, tenho 26 anos, sou nutricionista, e o motivo que me fez ser nutricionista foi também um motivo pessoal, porque desde nova fui muito preocupada com a questão de comer saudável, com a questão de fazer exercício físico, treinava todos os dias,
E sempre tive uma grande paixão pela comida. A minha mãe é cozinheira. Todos os meus trabalhos de forma indireta ou direta sempre tiveram relacionados com comida. Fui empregada de mesa, trabalhei em catering. Portanto, sei a importância também da alimentação para todos nós, né? Ninguém consegue viver sem ela. E como também já tive uma má relação com a alimentação, fez-me querer ajudar as outras pessoas a não terem, porque eu consegui encontrar o caminho certo e hoje em dia é o que eu faço da vida, não é? Eu sou nutricionista e ajudo muitas pessoas a ter uma boa relação com a alimentação. Mais do que a fazer dieta, é aprenderem a comer bem e a ter uma boa relação com a alimentação, que sinto que muitas vezes acaba por se perder quando as pessoas fazem dieta, acaba por ser o contrário, é um terrorismo nutricional. Sim. Aliás, dieta costuma ser o castigo, né? Que é esperar que acabe a dieta para depois poder comer normal. E não, a gente quer um estilo de vida. Exatamente. Não é? Exatamente. É isso. Olha, desculpa, posso só comentar o seguinte. Eu acho que vou dizer direitinho. A Rani Bernardo está a dizer boa noite. Rani. Deve ser amiga, não é? É minha amiga. Obrigada, Rani. E a Fátima Paz também já está. Minha amiga e dona de uma clínica de estética da minha zona, que todos também estão convidados a ir. Divulga. Anda lá, aproveita e divulga. Como é que se chama? Também. É mesmo, o nome é Rani Bernardo. É o nome É mesmo o nome dela, ok. Pronto. Sim. Então é assim. Olha, diz-me uma coisa. Tu és de que zona? Estás a dizer que é da tua zona, mas não disseste, julgo que não. Santiria da Azóia, conheces? Não. Isso é norte-sul, onde é que é? Desculpa. Por isso é que eu juro que estava com um nervoso miudinho em dizer, porque depois sai esta resposta, a pessoa fica triste, não é? Mas pronto. Não, mas então, eu sou má geografia, sou muito má. O problema é meu, não é teu. Tu estás no sítio certo. O que eu digo sempre é, olha, fica a 12 minutos da Expo. Ok. É o pé da Bobadela, Sacavém, Moscavide. Essas coisas. É para baixo. Pronto, para mim é suficiente, é para baixo. Ok. Olha, voltando ao início, cá bocado com aquela coisa que tu me trataste por você, eu bloqueei completamente e não consegui agradecer-te os elogios, porque não estou habituada ao tratamento. E então, pronto, bloqueei. Portanto, muito obrigada pela delicadeza, essas coisas assim. Mas já há bocado não consegui reagir. Olha, então, a Fátima diz que morou muito tempo em Sacavém, ao lado. Pronto. E a Cristina Trafaria, engraçada, a Cristina Trafaria, que tem o nome de uma terra no nome, afinal vem de Benavente. É fixe. Olá, minhas queridas, e obrigada por estarem a dizer de facto olá aqui para nós. Olha, então, diz-me uma coisa, tu provavelmente és de uma família com alimentação tradicional, certo? Antes de fazeres a transição? E que ainda hoje tem uma alimentação tradicional. A maior parte dos convidados é assim, mas pronto, a gente esforça-se, mas normalmente só fazemos as nossas magias com as pessoas de fora e não com os de dentro, não é? Conta-me qual foi o impulso para a tua transição. Conta-me. É muito interessante, porque eu vou dizer uma coisa que eu tenho quase a certeza que a maioria das pessoas que está a assistir à live nunca pensou, é porque foi mesmo rebuscado como tudo começou. Então vá, conta. Então, eu sou muito preocupada com o desperdício alimentar, muito, ok? Então, quando eu comecei a trabalhar como empregada de mesa, assim, quando estava a estudar, e trabalhei num restaurante que tinha muita carne, o que começou a fazer muita confusão era a questão de metade de um bife, ou às vezes um bife inteiro, ir para o lixo. Ver a quantidade de desperdício, porque eu fazia um mais um, ou seja, calma aí, para haver este desperdício todo, ou seja, está a haver animais a sofrerem à toa, está a haver toda uma enorme poluição que todos nós já sabemos, à toa. E foi por aí que começou o maior interesse, porque uma coisa era quando antes diziam, mas é porque é uma necessidade, outra coisa é quando já é mesmo, as pessoas já acham normal deitar carne, peixe, ou seja, antigamente não era assim. Antigamente, quando realmente havia um consumo de carne, era uma coisa muito moderada, era muito esporádico, era só ao fim de semana. Eu hoje falo com os meus pais, eles dizem sempre isso, e depois pergunto-me, então se vocês foram habituados a comer ao fim de semana, porque agora têm que comer todos os dias? A sociedade formatou-os assim, não é? Foi uma coisa de dinheiro, isso era o que acontecia com os pobres, eles comiam sopa e batatas e couves toda a semana, que era o que tinham no campo,
e depois as carnes só comiam ao fim de semana, mas era uma coisa de rico, quer dizer, só se conseguia ter a carne aqueles que tinham mais E era dinheiro. impensável deitar fora, Claro, carne ou claro. peixe. Quando finalmente as pessoas conseguiram ter mais rendimento regular, passaram a assumir que o lógico era comerem sempre a coisa de rico à semana. Então, quer dizer, generalizou-se que era preciso comer carne e peixe, uma questão de status, e isso ficou, não é? E claro É que verdade. não é preciso, mas é preciso que eles duravam muito mais tempo do que nós, né? Eram muito mais saudáveis, na verdade, do que nós somos hoje. Pelo menos tinham maior qualidade de vida. Hoje em dia, o que é que interessa se durarmos mais antes se estivermos cheios de dores e não nos conseguimos mal mexer? Sim, exato. Isso e o meu também é pai uma coisa conta que dividia a sardinha, a cabeça com mel. Ou seja, hoje deitamos as cabeças fora, eles comiam-nas. Exato, é verdade. Tantas coisas que faziam tão bem e agora, pronto. Mas a gente já está a voltar aos bocadinhos, né? Já temos muitas gerações de agora que estão com essa preocupação e estão a esforçar-se para que não aconteçam o que tem sido, o desperdício que tem sido. E então, estavas-me a contar que esse desperdício fez-te confusão. Certo. Porque uma coisa que também está mal feita tem a ver com as captações. O que são as captações? É que, por exemplo, uma mulher não come tanta quantidade como um homem, uma criança não come a mesma coisa. E o que acontece num restaurante é que se eu pedir um risoto de cogumelos e outra pessoa pedir um risoto de cogumelos, vem a mesma dose. Não se tem em conta a proporção. E por isso é que ainda há maior desperdício alimentar. Pronto. E depois, quando não estive no restaurante, fui trabalhar para casamentos, fui trabalhar para congressos. E o que é que acontecia no final do dia? Não se podia doar a comida, porque supostamente já passou a hora permitida para haver segurança alimentar. Então, era tudo para o lixo. Eu vi, sem exageros, tabuleiros cheios de carne. Por exemplo, inclusive em estádios, nos camarotes, é uma coisa horrível. Imensa carne, imenso peixe, tudo isso a ir para o lixo. Eu comecei a pensar, que estupidez. Desperdício, verdadeiramente, em todos os sentidos, sim, claro. Exatamente. Olha, Paulo, desculpa interromper. Está a ver da Suíça? Estamos internacionais. Olá. Pronto, claro. Exatamente. Nessa altura comecei a ficar mais alerta para a questão do vegetarianismo, não é? Porque também começaram a surgir muito mais documentários, ou seja, hoje em dia quem só não sabe quem não quer, mas acho que toda a gente sabe, na verdade, as pessoas têm palas nos olhos, mas as pessoas têm a informação toda, todos os dias vemos notícias a dizer que consumimos carne a mais, temos que consumir mais leguminosas, mais legumes. Sim. Não se entende. Então fui fazendo uma transição gradual. E por isso é que eu acabo por não ser tão exigente com as pessoas, porque eu não foi de um dia para o outro que eu me tornei vegan, porque eu, de facto, agora não como nada de origem animal. Mas foi uma coisa gradual, sem pressão, e que cada vez que ia deixando uma parte e que ia substituindo por outras coisas melhores, só notava melhorias. Quer dizer, a minha pele ficou melhor, fiquei com mais energia, mais disposição ao acordar. O meu intestino funciona maravilhosamente. Antigamente não era um facto, era uma chatice. Não havia mais volta a dar, agora nem sequer faz sentido de outra forma. E lá está, nós somos seres tão evoluídos, porque depois é um argumento muito que usam. Mas nós temos que comer carne e peixe para sobreviver. Mas nós já somos tão evoluídos, temos acesso a tantos alimentos, até suplementos, que por si também são necessários suplementos. Porquê é que tem que haver a produção de carne ou de peixe? Sabemos que há tanto sofrimento associado. Sim. Porque a carne e o peixe que nós comemos hoje não era o que se comia antigamente. Antigamente tínhamos a vaquinha, tratávamos-la bem, até a qualidade da carne varia, ou seja, até por uma questão de saúde, se não querem saber dos animais, do sofrimento deles, ok? Pensem na vossa própria saúde, que estão a pôr para dentro frangos que crescem de pintainha a frango numa semana. É assustador. Sim, mas essa informação, eu acho que nem toda a gente sabe. Já há muita gente que tem consciência de que eles vivem engaiolados, que não têm espaço, que não se mexem e por aí fora, e é uma tortura, né? E depois há aquelas propagandas assim enganosas de que há galinhas livres, né? Naqueles caixas de ovos espetaculares, e elas, se formos ler aquelas letras minúsculas, elas são livres 5 minutos por dia. Não são galinhas livres, elas são livres apenas 5 minutos por dia. Mas pronto, e são letras muito pequeninas e nem toda a gente consegue ler aquilo porque foi propositadamente posto pequenino para que não se consiga ler. Mas eu acho que nem toda a gente tem consciência de que os animais são obrigados a crescer demasiado rápido. Dá uma sensação de que nem todos têm essa informação e que não percebem que eles são quase que inchados, né? Assim, de repente.
E pronto, mas é uma informação que tem que se passar e estas conversas ajudam também à informação ir sendo passada de uns para os outros. E sim, mesmo que não tenham empatia pelo sofrimento animal, pelo menos se pensassem neles próprios, percebiam que não faz sentido nós comermos carne e peixe, principalmente quando nas notícias nós temos aquelas coisas sobre as carnes contaminadas, sobre as carnes que já tinham a doença não sei das quantas e foi vendida na mesma e as pessoas compraram, ou os peixes que têm aqueles minerais todos terríveis e estão todos infectados, mas mesmo assim nós comemos, devíamos andar um bocadinho, mas eu acho que as pessoas não fazem a ligação, acho. Faz-me confusão, porque basta simplesmente o ato de grelharem um bife ou de fritarem um bife. Percebem o quanto minga o bife, que não é normal. Não é normal, não. E depois as pessoas dizem, aquilo era só água. Não era só água. Aquilo, pronto. Também não são tão cor-de-rosa, né? As pessoas acham que a carne é boa e bonita se tiver aquela cor rosadinha. E eles só são assim porque eles têm corantes e umas coisas assim loucas para terem aquela cor, porque eles não são de facto assim. Enfim. Temos que pensar que a carne não é logo consumida após ser cortada, não é? Como antigamente era. Ela fica muitos dias na prateleira, tem que se ver uma forma dela não putrificar, acho que até o termo correto, putrificar, a putrificação. Certo. Não entendo. Olha a Fátima a dizer que a cor até assusta, mas a Fátima já é verdinha. A Thaís Teixeira também está a dizer... eu espero que haja... Desculpa interromper-te, mas eu espero mesmo que haja pessoas que são omnívoras a assistirem, que não fiquem a achar que nós estamos a ser... Não comemos. Reduzir. É o caminho. Reduzir é a coisa mais engraçada. Aí há bocado não comentei, mas acho criminoso. O Lu está a ver do carro, não se vêem as lives no carro, porque a gente tem uma má condição e depois é uma chatice. Mas foi maravilhoso dizer que estava a ver no carro, mas não pode ser. Pelo menos é tipo podcast. Está a ouvir-nos, pelo menos, que não seja a ver, senão a coisa fica complicada. Pronto, então tu fizeste a tua transição, tinhas mais ou menos que idade? Tu ainda és uma menina? Tinhas quê? Pois tenho 26, foi há 4 anos. Pronto. Ou seja, totalmente há 2 anos. Totalmente há 2 anos que não como nada de origem animal. Totalmente, queres tu dizer vegano ou aquelas coisas sociais que às vezes a gente sem querer fazia? Fazia, não é sem querer, é porque a vida ou nos obrigava a fazer. Como assim? O que é que tu queres dizer com total há 2 anos? Total foi porque há cerca de 4 anos, eu sei que foi quando eu comecei a só comer carne e peixe fora. Ou seja, no trabalho comia, porque trabalhava em catering e havia sempre carne e peixe, mas em casa era impensável para mim cozinhar carne ou peixe. Certo. Há 2 anos para cá, até com a pandemia e tudo, porque foi muito engraçado. Eu estava na Índia, e foi na Índia que realmente eles têm uma alimentação vegan, essencialmente, então que foi aí que eu percebi que eu consigo sobreviver com comida vegan na boa, é muito saborosa e pesada, no meio daquela gente não toda, passo fome. está viva. Sim. Exatamente. E que têm muita energia, trabalham muito. Que eu depois, quando voltei, foi quando se deu a pandemia, que eu realmente, nunca mais quero nada de origem animal, eu não preciso. Não preciso. Claro, eu acho que às vezes também muitas das pessoas precisam de uma prova, não é? De que há outros povos que vivem assim e que ainda não caíram para lá. Pronto. Acreditem, porque para mim foi desafiante, porque eu gosto muito de comer, como bastante. Não sou uma pessoa magrinha, sou uma pessoa normal, gosto de comer e sempre foi um dos medos, que era, eu acho que se eu nunca comer carne e peixe eu vou ficar com alguma carência, vou ter muita fome. Não foi isso que aconteceu, pelo contrário. Claro. Foi maravilhoso. Eu tenho provas, porque eu até uma gravidez tive, né, vegana, e portanto a coisa faz-se na mesma. A gente consegue ter 2 seres. Estou a começar a ter imensas clientes, é verdade. É bom, eu acho que dá muito medo, nessa altura dá muito medo, e há muitas especialmente o pior são os médicos assustam mesmo. Um médico é capaz de dizer na cara de uma grávida que quer ser vegetariana: se você não come carne ou peixe, o seu filho vai ter problemas. É muito duro, é muito difícil. E fazem pressão psicológica, dizem, veja lá o que vai fazer ao seu filho. Não é? Aquela coisa, claro. E a mãe, coitada, a mãe quer o melhor para o filho. É um stress, é uma coisa complicada, mas confesso que eu não tive stress nenhum. A criança nasceu porreira da vida, maravilhosa, é fortíssima, não há stress nenhum. Tem imensa energia. Claro, e eu já não era uma menina quando ele nasceu, tinha eu 40 anos, portanto não há stress nenhum, dá para toda a gente, é uma maravilha.
Olha, Dúvida. identifico-me contigo quando disseste que ficaste com mais energia ao pequeno almoço, porque uma das coisas que eu senti na altura, quando eu fiz a minha transição, eu fiz a minha transição numa semana. E foi numa semana, pronto, é o que é. É o que é. E nessa altura, Cada com um tem o seu exceção ritmo. do peixe social, pai, uma vez por mês, nem tanto, mas pronto, de vez em quando ia ao Mas restaurante. que é o comia muito sushi? pouco. Foi o sushi que custou a deixar? Não era, de vez em quando comia filetes de pescada, mas depois enchi-me, que eu até nem gostava nada de filetes de pescada, e disse, pá, não quero saber. E passei a comer os acompanhamentos. E depois, pronto, escolhi melhores restaurantes, acho que a gente muda. Pronto. Mas nessa semana, como foi uma coisa muito radical, eu percebi que o meu pequeno almoço, que eu passei a ficar assim, era muito animada de manhã, coisa que eu não era tão animada assim de manhã, e ficava, e disse, isto foi da mudança. Então eu senti muito essa diferença, foi uma coisa gira. E a pele também é outra coisa. Há muita gente que diz, a tua pele, não sei o quê, deves pôr imensos cremes. Não ponho nada na cara, até me esqueço. E lavo a cara com shampoo, eu sou uma criminosa, porque eu lavo o cabelo e depois lavo a cara, e depois não faço mais nada, e pronto. E só que a gente quando come melhor, a pele nota que a gente come melhor. Tudo vem de dentro para fora. Por exemplo, as pessoas preocupam-se imenso em porem hidratante, mas depois, ou porem azeite na pele, e depois E não comer bebem água. azeite e vitamina E, e não bebem água, exatamente. Bebem água, sim. Ou então aquelas pessoas que, tal, as ampolas para o cabelo e não sei o quê. Pá, não há nada que faça o cabelo crescer, a gente tem que comer bem e se a genética tiver pouco cabelo, nós vamos ter pouco cabelo, mas temos é que comer Mas direitinho. olha, essa questão da disposição de manhã é uma coisa super importante, que a maior parte das pessoas desvaloriza, mas que é mesmo importante. As pessoas não percebem que politicamente é muito interessante que nós não tenhamos disposição, ou seja, é bom que nós sejamos pessoas letárgicas, pessoas com pouca energia, porque somos mais fáceis de controlar. São pessoas que não vão levantar tantas questões, são pessoas que vai estar tudo bem, são pessoas que estão demasiado cansadas para se ocuparem a pensar nisso. Certo. Portanto, carneirada, até tem aquela palavra mais próxima dos animais, é o que dá jeito. Exatamente. Sim, Exatamente. mas não. Portanto, por isso é que nunca vamos ver grandes medidas em relação ao fast food, a bolachas, a cereais, essas coisas que obviamente que toda a gente sabe que não dá saúde nenhuma, mas que estão sempre a ser a haver propaganda acerca delas e pior ainda, apoios, não é? Do Estado. Há muitos apoios No para essas IVA, coisas. Sim, muita sim, coisa. é verdade. Nem dá. Aliás, os leites, por exemplo, a indústria de leite é espetacular, o leite é barato, digamos assim, em relação às bebidas vegetais, porque eles têm muitos apoios. Eu tenho pena, de facto, que a indústria, na sua mudança, faça com que muitas famílias deixem de ter o seu ganha-pão, não é? Porque a indústria acabando, eles tendo menos apoios, Podem-se têm menos. reinventar? É isso mesmo, eles têm que inventar outras formas de. Acho que Espera não aí, tenho devemos ter aqui um pena. comentário contigo. Nem eles devem ter pena deles próprios. Se estiverem parados, é a cabeça deles que não evoluiu. Sim, deixa-me só falar aqui no seguinte: a Fátima Paz está a comentar que é mandriona a cozinhar e que sente que tem que eliminar mais alimentos como o queijo e o açúcar, porque sente necessidade de melhorar a parte da digestão. E eu tenho que dizer, mas diz lá tu que é da tua poda, diz lá tu o que é que o queijo e o açúcar lhe fazem. Se calhar a Gabriela responde e depois eu acrescento se eu sentir que falta alguma coisa. Fátima, o queijo é de animal, certo? Deve ser, porque senão eu acho que ela não falava nele. Então vamos lá ver, o queijo, sendo um produto lácteo, né, e sendo de origem animal, é um produto inflamatório, é um alimento inflamatório. Portanto, entrando em nós... Rica em caseína. Diz, desculpa? Rica em caseína. Certo. Portanto, ele prejudica, né? Meu Deus, não está ali a fazer nada. E nós agora já temos... eu vou sabendo, sim. Ora bem, e então, eles... o queijo não é uma coisa boa. Mesmo o queijo vegetal não é propriamente o melhor dos alimentos, mas para quem não aguenta viver sem queijo, ok, dá para comer aqueles queijos que se vão comprando no supermercado, mas há queijos feitos por nós em casa, vegetais que são com nutrientes mais, com alimentos, aliás, melhores, como por exemplo os que são feitos com oleaginosas, esses sim, são coisas que se podem comer. Amêndoas. Claro, são mais saudáveis um pedaço, e não é uma coisa processada, digamos assim, porque somos nós a processar. No caso do açúcar, o açúcar também não é nada simpático por várias razões, porque é processadíssimo, porque é inflamatoríssimo, porque faz um disparo de insulina
incrível e as pessoas, coitadinhas, que tiverem a genética ali pós-diabéticos vão ter imensos problemas. Portanto, há que mudar essas coisas. Mas há muitos substitutos maravilhosos. Agora, em relação ao açúcar, diz-me a tua informação informada, mais informada que a minha. Vá, ajuda aqui este. Só acrescentaria que o que disse é verdade, é válido, mas que Disseste, vamos treinar. o que disseste é válido, mas a pessoa, neste caso a Paula, pode começar simplesmente por deixar isso para ocasiões especiais. Sim, ou seja, Fátima. O açúcar num bolo de aniversário pode fazer sentido, o açúcar num bolo de casamento pode fazer sentido. Agora, não faz sentido termos isso na nossa alimentação diariamente, semanalmente. Isso é que já não faz sentido, porque não nos vai ajudar em nada, pelo contrário. Vai-nos fazer ter mais vontade de comer, porque o açúcar vai sempre estimular um pico de açúcar no sangue. E depois de haver um pico de açúcar no sangue, há uma descida. Se há uma descida, o corpo sente mais fome. Portanto, nós temos que lutar contra isso e tentar ao máximo evitar ter picos de açúcar no sangue. É muito diferente comermos uma maçã, um sumo de maçã. O sumo de maçã foi-se embora toda a fibra, para não falar das vitaminas que são preciosas, que também foi tudo. Mas é só açúcar, ou seja, a parte boa do alimento foi-se tudo embora, é só açúcar. Portanto, e para o açúcar da fruta é sempre a melhor solução, porque não é só açúcar, está tudo associado que é bom. Continua. Há uma teoria que diz que nenhum açúcar é bom, nem mesmo o da fruta. Há um caminho que fala assim. Obviamente que nós, se não comêssemos absolutamente nada que é adocicado, era melhor, não tínhamos o corpo com tanta ginástica interna, não é? Pronto, digamos assim. Mas quando se fala em ser preferível adoçar bolos, bolachas e essas coisas todas com tâmaras, por exemplo, ou com sultanas, ou seja, fruta desidratada, qual é o benefício? É doce na mesma. Portanto, nós temos na mesma a vantagem de ter um alimento doce. Só que esse alimento traz tudo, que era o que a Inês estava a falar. Se nós fizermos um sumo da maçã, perdemos a fibra da maçã e as vitaminas que ela tem. Mas nós, ao comermos as tâmaras, vamos comê-la inteira. Vamos comer a casca da tâmara, que tem a fibra, vamos comer o seu interior, que tem antioxidantes, tudo, tem o seu açúcar, tudo aquilo é nutritivo, é açúcar na mesma. Só que nós estamos a comer nutrientes naquela parte do açúcar, não estamos a comer uma coisa que não nos serve para nada. Daí que eu, no meu caso particular, e pelo que percebi a Inês também, é preferível nós fazermos a propaganda aos açúcares das frutas desidratadas para fazer adocicar bolos e bolachas do que estar a enfiar açúcar. Ou mesmo inteiras. Banana madura é saborosíssimo. Também faço com banana madura. É isso, sim. Mas há muitas pessoas que dizem, quer dizer, se açúcar por açúcar, vou comer o açúcarzinho que eu gosto, porque o açúcar branco tem um sabor particular, não adianta. Eu faço bolos com tâmaras, adoro os meus bolos, e eu confesso, eu particularmente já me incomodo se provar um bolo que tem açúcar branco, porque já sei qual é aquele sabor e incomoda-me. Porque tenho... Já educaste o teu paladar a gostar de um açúcar menos doce. Certo, é diferente o sabor. E não é só isso. Eu tenho uma característica que é, a partir do momento em que eu sei que é errado, eu deixo de querer gostar. E então, percebes? É aquela coisa, já acho que é criminoso. E como a minha formatação em termos de transição, a minha transição foi pela saúde. Eu li o livro do Dr. Greger, o How Not to Die, e percebi que era possível, completamente mais lógico, viver de plantas, e por isso é que eu bani a comida de um dia para o outro, a de animal. E então percebi que o caminho certo seria pelo lado vegetal. E o que é que acontece? A partir do momento em que eu sei que há certas coisas que são mesmo prejudiciais, eu não sou uma máquina, obviamente que tenho vontades, mas a maior parte dos pecados, digamos assim, eu já não consigo encarar, porque sei que aquilo vai fazer um mal determinado e específico, que eu até sei qual é, então não quero fazer. E o açúcar é um daqueles que já me incomoda o sabor das coisas, mesmo quando nós na rua compramos, sei lá, uma bolacha qualquer que é vegana, alguém me diz, olha, mas aquela é vegana, todos contentes para me dar a bolachinha, eu vou comer e digo, ai, sabe a açúcar, não é a mesma coisa, percebes? Mas isso sou eu e é um caso particular. As pessoas comuns não são tão rigorosas como eu sou, acredito que não, nem obsessivas, pronto. E então... Não chamaria obsessiva, mas... Até para a pessoa psicologicamente lidar melhor, é melhor a pessoa não sentir que
que é proibido ou que está errado. Certo, Porque uma certo, coisa é comer todas as semanas, é muito diferente de comer uma vez ao ano ou uma vez a cada 6 meses. Não, tudo está relacionado é com a frequência, certo. Sim, 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 sim. As com o regras, não é? Se a contexto. regra for sempre, quase sempre boa. Há dias Exatamente. li um post teu que tu falavas nas férias, falavas sobre quando vais para férias, gostares de manter as regras o mais que conseguires. Obviamente que Exatamente. as férias às vezes têm umas circunstâncias, ou de espaço, ou de companhia que não nos deixa fazer tudo igual, mas o teu esforço era manter mais ou menos a regra. E aplica-se à vida, né? Se nós conseguirmos ir mantendo as Exatamente. coisas assim. Ora, conta-nos lá essa tua Está versão. relacionado com o que a Gabriela acabaste de dizer, Gabriela. Porque Esforça-te basicamente, mais. se eu for agora, imagina, uma semana com um hotel tudo pago e Uhum. no pequeno almoço exagerar sempre nos doces, no almoço, eu não me vou sentir bem. Claro. Vou ficar muito mais letárgica, aquela que tal disposição, vou ficar mais, pá, eu quero ficar a dormir na cama, não me apetece fazer nada. Uhum. Ou mesmo a forma como eu me sinto comigo própria, não é? Porque eu tenho muita ideia que nós ao comermos bem também nos estamos a pôr bonitos, também conta com a nossa aparência. Então, se eu estiver a comer só Concordo. coisas más, eu sinto que não fico tão atraente, tem mesmo a ver também com a parte da autoestima, porque também tem a ver Sim. com a minha identidade. Eu não me vejo como uma pessoa que come mal, eu vejo como uma pessoa que adora comer bem, que gosta de ser saudável, pensa mesmo na sua saúde, tem essa preocupação diária e Uhum. que realmente pontualmente não tem mal nenhum, ou seja, imaginem, nessa semana acontece uma sobremesa na segunda, outra sobremesa na quarta, outra sobremesa na quinta. Tem que saber e também ver o que é possível, porque é tudo tão depende, não é? Eu posso ir para um sítio que vejo que as sobremesas detesto tudo, não me diz nada. Posso ir para outras que vejo, epá, tem aqui um brownie vegan, isto é maravilhoso, bora! Claro, Tudo claro. depende. Acho que não devemos é sentir que, quando estamos de férias, yes, já posso comer o que eu apetece, liberdade. Não é nada disso que eu sinto. Não é nada disso. Eu sinto Também que não tenho essa coisa. quero manter a minha alimentação, mas claro que se houver assim alguma coisa diferente que eu possa experimentar na viagem, aproveito. Isto não interessa quase a ninguém, né? Mas eu acho muito estranho, na sequência do que estás a dizer, acho estranho aquelas pessoas que vão de férias e depois chegam a casa e dizem que a roupa não lhes serve. Não tenho isso. Peço desculpa àquelas pessoas que não se identificam, mas eu não tenho isso. Eu sei, eu entro e saio igual. Porque como gosto muito de fazer, gosto muito de cozinhar, né? Mas gosto muito de fazer tudo muito certinho, para me manter igual. Porque é mesmo isso, eu depois fico com falta de pachorra para uma data de coisas. Se começo a comer porcarias, fico mais lenta, com menos apetite para aturar as E depois crianças. não há Também critério. Se começamos a permitir, não faz mal comer batatas fritas, não faz mal comer. Depois já nem há critério, eu já perdido pode ser por tudo. 100, perdido por 1000, claro, claro. Olha, diz-me uma coisa, quando tu, voltando ao foco, quando tu fizeste a tua Uhum, transição, tu já uhum. gerias a tua vida, já gerias porque eras crescida, mas tiveste que pedir autorização para cozinhar para ti ou cozinhavam para ti? Não, isto no contexto de tinhas quem cozinhasse para ti ou eras tu que decidias tudo? Então, eu ainda vivo em casa dos meus pais, então Certo? a minha mãe, sendo cozinheira, ela cozinha e eu não sou esquisita, portanto nunca houve esse problema porque legumes, feijão, grão, todas as leguminosas, Sim. não é difícil cozinhar vegan, não é nada difícil. Não. Mas tiveste que lhe dizer, mamã, agora já aquela parte da comida eu não quero. Tiveste que lhe dizer assim ou não? Tive que dizer que já não fazia sentido para mim comer carne e peixe, não sentia essa Certo. necessidade e que pronto, então o que acontece agora é que tem que haver sempre legumes, porque eu como imensos legumes. Porque lá está, eles sabem que eu não ia comer só arroz com arroz, né? Tem que Porque haver o engraçado é que a legumes. comida é mesmo engraçado. A comida tradicional, apesar de nós termos muitas comidas boas em Aham. Portugal, obviamente, mas a maior parte das vezes não tem muita riqueza de cor, não tem muitos legumes, quer dizer, alguns pratos têm, mas não são todos. E nós comemos muitas vezes, sei lá, arroz branco com bife, né? Há muita gente que come assim Com só e massa. não. Se tirar o bife, né? Fica só o arroz ou a massa. E então, pronto, quando nós fazemos as mudanças, temos que Ah, introduzir legumes, pelo menos. e uma coisa muito engraçada de se dizer é que ser chefe de cozinha e cozinhar carne e peixe, qualquer um é. Agora, ser chefe de vegan é que a pessoa mostra mesmo o seu skill, o seu talento.
É tudo Porque é mais verdade. difícil. Porque nós É mais temos medo, difícil não é? ao início. Porque as pessoas normalmente têm mais aversão aos legumes, às leguminosas, é mais fácil gostarem de carne e de peixe, portanto, um grande chefe tem que saber cozinhar bem os legumes e as leguminosas. Que há É verdade. distinção, né? Também cá os legumes e as leguminosas, que são o feijão, as ervilhas, as favas, grão. Mas é sempre bom dizer, porque há pessoas que ainda confundem isso. Apesar da gente aprender isso desde pequenininho, depois a gente deixa de praticar e depois confundimos tudo quando crescemos. A Orlando está a É dizer, verdade. não é? A gente confunde depois. A Orlando está a dizer boa noite, olá, Olá. Se muito quiserem fazer bem-vinda. perguntas, podem fazer-nos, não é, Gabriela? Exato, a Inês também está cá para responder a coisas. Se vocês quiserem fazer perguntas, estão à vontade, disparem para aí. Uma das coisas que acontece na nossa programação desde crianças, quando nós começamos a ficar enjoadinhos, tipo, sei lá, a partir dos 6, 7 anos, nós começamos a dizer que não quero isto, não quero aquilo, não gosto daquele legume, não gosto do outro, pronto. E quando chegamos a crescidos, nós também já muitas vezes não temos vontade de comer porque temos formatado que não gostamos, ou assim. Desapareceste, minha querida, estás com o ecrã preto, não sei o que é que tu andas aí a mexer, mas ficou preto. Estava a tentar pôr em baixa bateria. Ah, já consegui. Estou contente. Pronto. Não é porque estou a ficar sem bateria, mas nada, não faz mal. Não consegues ligar para a corrente, minha querida, que a gente espera. Vê lá. Não, porque os desgraçados dos fones são no mesmo buraco do carregador. Olha, mas sabes que se ouve normalmente, podes testar os Mas eu convidados que tenho estão. 20%. Pronto, Ainda ok, tenho então vamos 20%. lá. Então, vamos lá ver. Está à vontade. E o que é que eu queria Ainda dizer? dá. Pronto. Queria dizer o seguinte: há dias os meus miúdos andam. Eu tenho uma criança com 4,5 e um com quase 9. E as minhas crianças estão Parabéns. a começar, principalmente o mais velho, está a começar a dizer que não gosta de legumes. Está a começar a rejeitar uma data deles que comia antes muito bem, porque eles comem muitos legumes desde pequenininhos. E então, qual foi a minha estratégia há dias? Eu, em vez de lhes apresentar uma comidinha, perguntei-lhes o que é que queriam, este ou aquele legume, e disse: vocês querem hoje? Dei-lhes a hipótese de escolher, que eles ficam todos contentes, não é? Não escolheram nada, porque eu só dei 2. Então eu disse: tens repolho e tens alho francês, qual é que preferes? E o mais velho disse: prefiro repolho. E o mais pequenino, por acaso, também disse igual. E eu pensei: estou tramada se tiver que fazer os dois. E então só fiz repolho. O mais velho disse-me assim quando chegou à mesa: sabes, mamãe, eu não gosto muito de repolho, mas como eu não gosto mesmo nada de alho francês, preferi o repolho. Então o que é que aconteceu? Em termos psicológicos, ele estava a comer o repolho contente, porque ele escolheu, apesar de não gostar, Exatamente. mas comeu, né? Porque ele tinha escolhido. Uma boa estratégia. Escolheu aquilo. O pequeno vai na mesma onda, porque, como tenho o irmão como exemplo e é o herói, o que o irmão disser está quase sempre certo, salvo algumas questões de paladar, que o pequeno tenha um gosto diferente do outro, específico mesmo, e há coisas que ele consegue dizer que quer e que não quer. Mas no caso dos legumes foi na onda do irmão. Então ficou sereno aquela refeição. Se eu tivesse apresentado aquilo sem pedir nada, sem perguntar nada, eles iam logo dizer que não queriam. Portanto, são estratégias. Aquela coisa. Pronto. Deixa-me só Parabéns, acrescentar. Gabriela, pela paciência que tens, porque eu sei que é difícil, porque eu tenho muitas pessoas que reportam esses casos, Os miúdos mas queixam-se. lá está. Sim, é difícil introduzir os legumes, é preciso às vezes experimentar diferentes confecções, enganá-los, Olha, insistir. os meus, sim, mostrar muitas vezes, porque mesmo que eles não comam, eles vão ver sempre aquilo e começam a achar que é normal e um dia provam. Isso eu sei que os meus também já aconteceu igual. No caso dos brócolos, por exemplo, os meus comem brócolos se estiverem al dente, e quando nós apresentamos muito cozinhado, quando é a minha mãe cozinha muito, eles não comem. Eu também não gosto, e digo, aquilo fica com sabor horroroso quando está muito cozinhado, mas ela gosta muito cozido, e os meninos gostam daquilo quase cru, que é o meu caso. Uma Portanto, estratégia boa também para incentivar é levá-los nas compras, dizer, olha, escolha os legumes que aqui queres experimentar, bora. sim, Para eles perceberem a origem, se bem que ainda melhor seria levá-los a uma horta, era. porque é Mas incrível quando nós sabemos que até inclusive adultos não fazem ideia da origem dos legumes, nem de algumas leguminosas. Só que claro. isso é importante porque senão perde-se a conexão de que estamos a tirar alguma coisa da terra que nos faz bem. Uma das coisas que eu senti muita diferença com a pandemia foi precisamente as idas ao supermercado, que eu levava aos miúdos desde pequenininhos mesmo, quando eles ainda estavam a aprender palavras, para eles verem os legumes. E eles iam-me dizendo.
e isso perdeu-se porque eu deixei de os poder levar, agora já se vai levando. Mas no início houve aquele pânico natural, até porque os casos eram complicados e ninguém sabia tratar de nada, né? Era preciso muito evitar os contágios, então os miúdos deixaram de ir ao supermercado. Isso foi uma das coisas que a mim me fez muito... Foi o que me fez maior sofrimento, aliás, na pandemia. Não senti tanto aquela questão das saídas sociais, eu isso não tinha tanto, e não senti essa prisão, mas as idas ao supermercado para mim foi o que mais me chateou, porque eu fazia de facto esses exercícios com as crianças. Mas pronto, pormenores. Adiante. E também chamá-los para cozinhar, no fundo é envolvê-los na alimentação. confecção. Essa parte é divertida. Olha, diz-me coisas que tu gostes muito desta comida. Que alimentos é que gostas muito? Caril com grão de bico. Eu até pensei que ia dizer alguma coisa criminosa. Tu mexeste, pensei, bem. Não, é porque eu só gosto de comida pesada. Eu gosto de feijoada vegetariana. Não tem mal. Com imenso feijão, couve coração. Sim. Deixo mais coisas. Couve coração foi aquilo que eu chamei de repolho há bocado. Ah, ok. Pronto, é o norte e o sul. É assim. É verdade. Aí não há certo nem há errado. Há pronúncias. Não. São formas. Não é criminoso, sabes que eu tenho fases em que só quero pôr caril na comida. Só me apetece pôr caril. Mas quando é para mim, vou cozinhar e digo, ponho aquilo, o que for. Carrego com pimentão doce, fumado, e carrego com caril e digo, satisfeita. Cominhos, adoro cominhos. Também. Mas não posso pôr sempre, né? No meu caso particular, tenho que dar comida também às crianças, e os miúdos não estão muito virados para o caril todas as noites, né? Não pode ser. Pronto. Adoro os pequenos almoços, adoro comer uma fatia de pão torrado com hummus. A sério? Como gostas de hummus à primeira refeição? Eu, essa parte não vai. Não. Eu gosto muito de hummus. Mas isso já deu para... Mas não de manhã não. Eu gosto. Até de cogumelos salteados logo pela manhã. Eu sou dessas. Eu gosto Mas eu tenho sempre a ideia de que os meus pais eram da aldeia, eu também tenho essas raízes, a minha avó e eles também comiam sopa ao pequeno almoço. Não é esquisito. Esquisito é andarmos a comer cereais que têm 2, 3 anos de validade, que ficam iguais, imutáveis, não se estragam. Isso é que é esquisito. Olha, obrigada por teres trazido esse assunto. Não é? É estúpido. As pessoas... é confuso. Aquelas pessoas que dizem, a comidinha é boa, então nem é preciso frigorífico. Aquelas cenas das crianças, tipo iogurtinhos, que nem sei o nome daquilo. Ou então o queijo vaca que ri. É assustador. Não se aguenta. Depois dizem aquilo porque não é preciso frigorífico. Não é preciso frigorífico, é uma comodidade, mas está carregadinho de conservantes, senão não se aguentava aqueles meses todos ali na prateleira. Eu uso sempre esta comparação. Se nem os bichos pegam, porque é que nós vamos pegar? Exato. Não é? Olha, deixa-me só... Porque a quantidade de químicos que metem e depois acabam por também anular todas as coisas boas que tinham, não é? Sim. Olha, a Fátima deixa-me só ler aqui uma coisa que ela comentou sobre a nossa conversa um bocadinho anterior. Ela diz que os filhos dela sempre gostaram de sopa, sempre no início da refeição, mas só a mais velha ficou a gostar de comida vegetariana. Hoje os 3 com 20 e tais continuam iguais. Conta muito o que se mostra e fazem pequeno. Sim, mas os miúdos às vezes mudam também, mais tarde, não é? Quer dizer, eu mudei, era crescida, muito crescida, e eles ainda vão a tempo. Portanto, e ela também comenta que comiam sopa e batatas ao pequeno almoço porque trabalhavam cedo a gastar muita energia. Claro. Era assim, faziam outras sopas diferentes. Eu agora perdi o meu raciocínio, que eu ia te dizer qualquer coisa. Mas hoje em dia até se come mais, não é? Porque os cereais são ainda mais calóricos e o problema ainda é que como têm açúcar, vão fazer aquele tal pico de açúcar no sangue e a pessoa come os cereais e passado 1 hora está outra vez com fome. Está outra vez o estômago a roncar e não fica saciada a manhã inteira. Certo. Deixa-me comentar o seguinte. Tu há bocado falaste do hummus e eu lembrei-me do seguinte. Eu, regra geral, faço hummus em casa, né? E gosto mais do que eu faço do que o de compra. Normalmente porque os de compra, para mim, são muito ácidos, sabem muito a vinagre e eu não vou muito nesse tipo de paladar. Mas, de vez em quando, vamos agora fazer publicidade sem querer, de vez em quando compro do Lidl o básico. Não compro aqueles outros, mas compro o básico. E se nós formos ler o rótulo do Lidl, não tem nada de especial, tem poucas coisas até. E não tem S lá, pelo menos, descritos. Ok. Há dias apresentaram-me o do Mercadona. E eu estava a comer e disse, este é mesmo... Pronto.
E eu disse, Pois ai, é, que sabe, sabor. aqui para esta zona não há muitos Mercadonas, não. Ah, pronto, ok. Não perdes nada, não tem mal, que eu já vou estragar tudo o que estou a dizer. Então, estava eu a comer Sim. e disse: opá, este é mesmo espetacular, não é nada ácido. Este até parece dos meus, parece que fui eu a fazer. Espetacular, é mesmo bom. Olha, deixa-me ler o rótulo. Ah, espera que ainda não consigo. Comi toda satisfeita, certo? Mesmo bom. Era vegano. Ok. Até aí estamos bem. Fui ler o rótulo. Fui ler o rótulo e era vegano, não houve problema nenhum. Mas tem tantos és, mas tantos és, mas tantos és e tantas linhas que eu disse: opá, porque é que isto era bom? O do Lidl é melhor. Percebes? Isto porque eu leio os rótulos todos de tudo, né? E perturba-me quando aquilo começa a ter muitas letras e muitas coisas que não faz sentido lá estar. E eu só penso, pronto, tenho que fazer mais vezes em casa. Eu por acaso faço. Mas ali nem fui eu que comprei comida naquele dia, estávamos fora e alguém comprou e foi ao Mercadona, porque tem lá perto de casa. E é mais saboroso, mas dá para comer. Mas, por exemplo, o hummus ainda é uma coisa que pode ser comprado. Agora, por exemplo, o guacamole, para além de ter imenso zés, tem imenso ácido para não ficar escuro, né? Não faz Porque nós sentido. fazemos o Nós não conseguimos guacamole e ele fazer fica um logo oxidado. certo? Nós fazemos guacamole em casa, no segundo de servir, quando vamos a pousar Já na mesa está, está castanho, não é? exatamente. Mas Já eles ninguém conseguem criar quer, o guacamole todo verdinho e perfeito, né? Porque é o que as pessoas querem. Mas é, sabe certo? é tão mal saboroso. Mas mesmo que fosse a saber bem, para ele estar com aquela cor, ele foi todo produzido. Não era possível estar verdinho. Nós sabemos, a gente abre um abacate e ele oxidou. Exatamente. Não faz sentido. Mas pronto, mas há pessoas que ainda não chegaram, mas vão chegar, porque a gente chateia e vai dizendo estas coisas e a informação vai passando. É assim. Olha, diz-me uma coisa. Quando tu fizeste a transição, tu já eras nutricionista? Sim, eu sou nutricionista desde 2017. A tua, a tua formação profissional teve cadeiras sobre vegetarianismo? Teve, mas foi se calhar uma aula que tivemos em nutrição humana sobre vegetarianismo. Claro, isso Não, é sempre. foi muito pequena e na altura falámos em coisas que hoje em dia já não se aplicam, por exemplo, como na complementaridade proteica. Antigamente havia o mito de que tínhamos que comer arroz com feijão, porque o arroz, como tem como limitante a lisina e como o feijão tem muita lisina, e como estás a perceber o que eu estou a falar, da Eu sei que complementaridade estás a falar, proteica por causa certo? dos aminoácidos. Sim, Falava-se muito disso e hoje em dia já caiu isso por terra, já se sabe que o que interessa é o global do dia. O que interessa é se, por certo. exemplo, podemos comer o hummus ao pequeno almoço e depois só o arroz ao jantar, não tem que ser necessariamente na mesma refeição. Certo. Olha, estou a ter um problema particular, fazer uma consulta aqui, com a minha Uhum, alimentação, claro. que é, eu só como 3 refeições por dia. E o que é que acontece? Acontece que eu como, regra geral, como, imagina, uma espécie de pequeno almoço, como uma refeição principal, ou seja, aquela que tem Uhum. arroz, leguminosas e legumes, né? E como outro lanche, digamos assim. Então, estou a, digamos, o que é que querias que eu fizesse? Conta-me, querias que eu comesse 2 refeições principais e um lanche, era? Não gosto! Por exemplo, era esse pequeno almoço que já com hummus, uma coisa assim mais brunch, mais... Ou em Certo, vez do lanche, substituir por um jantar, porque como indica o nome, almoço e jantar são refeições principais. certo, sim, mas pronto, está bem. Pronto, então qual é o meu problema? O meu problema, Olha, isto aqui atrás é a minha cadela que está... Ai, como é que eu vou mostrar? ela é maravilhosa, a Está quinoa. tá a dormir. Olha a Yeah. quinoa! É Tá uma falecida, gentinha, está bem. está sossegadinha. Olha, então qual é o meu problema? O meu problema, que não é um problema, que eu até já sei qual é a minha solução, só que eu queria que me dissessem que não era preciso fazer nada disso. Estou a fazer uma ligeira anemia. Porquê? Não é uma pergunta, isto era retórico. Porque, como eu gosto de fazer o meu segundo lanche e tem bebida vegetal com cálcio, mesmo que eu coma Uhum. pãozinho com humos nessa refeição, o meu leitinho com cálcio está a estragar tudo. Sim, interfere com a absorção de ferro. Olha, mas é triste uma pessoa que gosta de beber leite, não é? Vegetal, quentinho, uma vez por dia, e que na outra refeição pequena come papa, está tramada. Não tens Podes fazer a resposta. papa com água? Não, claro que tenho resposta. Podes Não, fazer então, a papa com água em vez da bebida sim, vegetal?
sim, no caso da papa posso, mas o que é que isso acontece? Essa refeição, a minha primeira refeição é a refeição da, agora falando sério, é a refeição em que eu Uhum. introduzo a alfarroba, as sementes de sésamo, para entrar o cálcio. E a bebida vegetal Ok, que tem cálcio, nesse caso, e depois, nesse caso, te faço a suplementação da vitamina D e do boa. ômega 3. Pronto, vá, os frutos secos e não sei o quê. Essa Então ficaria porquê que certinha ao pequeno almoço não fazes a suplementação de ferro? com isto que acabei de falar. Não estavas a falar do lanche, foi o que eu percebi. Não, estou a Não, trocar. a papa é o pequeno almoço. Ok, estavas a falar do pequeno almoço, ok. Sim, O lanche, imagina, o dito lanche, que pode ser o último, vamos supor, que é leite com pão e pode ser hummus, mais brunch, costuma ser, só que gosto de beber leite, mas não devia, não é? Quer dizer, eu precisava era de não beber leite nessa refeição. pois é, porque a ideia que eu tinha ficado é que bebias leite nessa refeição por causa do cálcio. Não, amor, eu na papa é que eu meto o leite, a bebida vegetal na papa para ser uma refeição de Ao pequeno cálcio, essa almoço. está pensada, o pequeno almoço está pensado para ser a refeição do cálcio. A da noite é mesmo só porque gosto de beber leite quente. E pronto, mas tenho que deixar, já estou a ver, porque senão não há maneira do ferro subir, Pois. mesmo Por fazendo a exemplo, suplementação. fazer uma sopa de lentilhas. Ai, ninguém me entende, pá, pronto, ninguém me entende. Está bem, eu sei qual é a teoria, mas não gosto. Tenho que ganhar Não, mas juízo. podia ser meio brunch. Aí com uma sopa de lentilhas já era meio um brunch. Porque é que uma sopa de lentilhas não pode estar um brunch? Não é isso, querida, porque depois aí não dá jeito de beber leite, não sabe bem. Sopa com leite. E o leite, eu tenho é que tirar o Sim. leite. Mas Tenho que tirar o leite. Pronto, vamos voltar outra vez ao que a estávamos a bebida falar. Esta vegetal. foi. Não, é porque se Pronto, formos a sim. ver, a bebida vegetal está associada ao nosso hábito de beber leite. E o nosso hábito de beber leite nunca teve certo. Mas, sim, mas, mas vou-te dizer uma coisa: eu nunca bebi leite. Eu, quando era menina, Ok. e deixei. Como é que eu ia dizer? Quando me obrigavam a beber leite, né, porque fazia parte, eu nunca gostei. Uhum. Enchia aquilo de estrelitas, que era para me saber ao sabor das estrelitas. E eu não queria o leite, só queria as estrelitas. Quando percebi que não fazia sentido insistirem e que eu tinha o poder para dizer não quero leite, nunca mais bebi leite. Devia ter 14 anos para aí. Nunca mais bebi leite. E isto da bebida vegetal foi uma loucura do vegetarianismo, porque por acaso acho graça ao sabor, mas está que tenho é que o tirar, já percebi. Ou Pormenores. então, E a ou Rita do então, outro em lado, vez de só, ficar só na, sopa, mulher. Pois é, tem que só comer a sopa. É verdade, Rita? ou então, em vez de deixar para essa refeição, bebe entre as refeições a caneca de leite quente. Como lhe sabe bem. Não tenho refeições para isso. Não faz, não dá. Eu faço jejum de X, de 16 e depois só me restam 3 refeições para comer. Não dá para estar a beber leitinhos. Não faz sentido. Mas pronto, tenho que banir o leitinho. Pronto, está bem. É que a carência de ferro é um caso. É porque o ferro está relacionado com a hemoglobina, que tem a ver com o oxigênio, com a Mas eu ainda energia, não com tenho. tudo. Eu já não devo ter agora porque estou a fazer a suplementação com mais rigor. Porque não estava a fazer, estava a negligenciar. Eu suplementava as crianças com muito rigor, que é o que acontece quando se tem filhos, a gente faz tudo certinho para os meninos, mas para nós a gente Exatamente. esquece. E eu esquecia-me de fazer a minha suplementação. Agora estou a fazer com mais rigor. Mas eu Mas ainda, eu, eu reforço, eu desculpa, eu estava reforço só. sempre que nós, para melhorarmos a saúde dos nossos filhos, temos que pensar primeiro em nós, não é? Porque é o que nos ensinam num avião. Primeiro colocamos a máscara em nós e depois é que colocamos nos outros para os salvar. É verdade, é tudo verdade. É tudo verdade. Só que estava, pronto, mas as análises deram-me aquele abanão que era preciso e eu pus-me a pensar, mas as minhas análises não dizem que eu tenho anemia, dizem que a minha capacitação de fixação do ferro está mais baixinha e o ferro está mais baixinho, mas a hemoglobina ainda estava bem, portanto estou ali no esforço. O meu Ok. corpinho está a fazer aqueles esforços para todo o ferro que entra é absorvido, está naquela fase, estás a ver, pré, ainda não está, portanto, e já não deve estar, porque eu agora estou a fazer a suplementação certinho, mas pronto, são pormenores. Pormenores, enfim. Ora bem, a Bárbara veio conversar connosco e disse que também só faz 3 refeições e compreende. Pois claro, é assim, se consegue. Ai, terrível. Olha, voltando a ti, conta-me então, tu tiveste que pedir pedir, enfim, informar a tua mãe que tinhas feito essa alteração e ela não te foi dizer, oh meu Deus, minha filha, o que é que vai ser de ti? Não teve essa preocupação? Eu não sei como dizer isto de forma sem parecer, sei lá, mas eles sabem que eu sou uma pessoa informada, que eu estudo, tive Não, não, uma não tem licenciatura mal na nenhum. faculdade, eu sou Com a tua nutricionista, então eles formação, sabem que quando eu tomei esta decisão, que foi uma decisão informada, não foi uma claro. decisão inconsciente. Sim, mas eu não estava à espera que me dissesses que eles não tinham compreendido, porque
não és propriamente, sei lá, artista plástica ou não és propriamente jornalista e não tem nada a ver, a tua formação era esta, portanto, em princípio eles iriam perceber. Mas achei graça que tu me disseste logo no início da nossa conversa que não mudaste ninguém em casa, portanto, eles fazem comidinha e tu comes uma parte e eles comem a outra. Sim, é verdade. Não é uma coisa que eu me orgulho propriamente, não é? Porque eu sinto que desisti deles, não é? Porque eu ao início realmente tinha muita energia e tentava muito incentivar, mas chega uma fase em que não podemos deteriorar mais a saúde da relação que temos com as pessoas, não é? E agora aprendi a fazer de forma oposta. Agora eu não falo do assunto a ninguém, não incentivo ninguém no sentido de dizer diretamente. Certo. Mas as pessoas veem pela forma como eu ajo, pela minha energia, por tudo, os benefícios que têm e acabam por perceber que se calhar é o caminho certo. Exato. E às vezes pode não ser radicalmente, mas vão mudando e eu fico sempre muito contente com esses pequenos passos. Sim. Porque foi assim que eu comecei, lá está, foi assim que eu comecei, eu identifico-me porque foi assim, foi devagarinho. Claro. Olha, deixa-me dizer-te o seguinte, a tua página é maravilhosa, eu quando a Bárbara, que foi a Bárbara Corman que sugeriu o teu nome, quando ela me falou de ti, eu fui ver a página, que é o que eu costumo fazer, costumo ir ver um bocadinho das pessoas, se tiverem uma página para mostrar, obviamente, e apaixonei-me pela página, porque tu tens, e disse-te isso na altura, porque tu tens muita informação científica, não chata, porque eu sei que há formas e formas de passar essa informação, e gosto muito de ler os teus textos. E para além disso, depois tens a página toda com coisas diferentes, ou mostras uma receita, ou mostras uma informação espetacular e comprida, mas que é toda coerente e necessária, ou mostras um vídeo qualquer curtinho, pequenino, engraçadinho, pronto. E mesmo em termos de fotografia, é muito bonita. E a tua página, como se chama? Era conta. Inês Lapa. Inês Lapa no Instagram. Tem 2 I's, portanto, se quiserem ir procurar a página delas, chama-se Inês Lapa, certo? E vocês depois vão lá ver as coisas giras que ela tem. A página é de facto muito bonita. E depois tem outra parte giríssima que é, tu há bocado estavas a dizer, tal, eu como muito e até não sou magrinha. Pois não, tu tens um cabedal que, pronto, faz inveja a muita gente. E então, tu praticas o quê? Conta-nos. Eu sei, mas vá. Então, primeiro explicar que a massa muscular não se cria de um dia para o outro. Eu comecei a treinar a sério com 15 anos, como eu expliquei, eu fazia imenso de desporto, nomeadamente de ginásio, ganho de massa muscular, focado nisso. Atualmente estou só a fazer treinos curtos diários de 30 minutos, mas não é crossfit, mas é semelhante, são treinos tipo muito rápidos com várias séries, muito rápidos, que só para manter a minha parte cardiovascular bem. Sim. E faço yoga diariamente. Pronto. Portanto, meus amores, quem quiser, eu sou do Norte, certo? Sabes que eu que sou dos arredores do Porto. Então é assim, a Inês Lapa é boa como ao milho. E vocês lá conseguem ver que fisicamente, não, isto é só para dizer que fisicamente o trabalho que ela faz com o corpo é muito consistente e é visível, era nesse sentido. E depois ela faz um acompanhamento porque é nutricionista e consegue fazer as duas coisas. Consegue ajudar quem a procura a comer melhor, a adotar um estilo de vida mais saudável e com alguma esperança que as pessoas esverdeiem, não é? Fiquem um bocadinho mais verdes. Porque imagino que tu nas tuas consultas também ajudes quem come carne, certo? Sim, eu não gosto de recusar, no fundo, ajuda, e porque também, se calhar porque a minha página já fala muito sobre vegetarianismo, o amor pelos animais, as pessoas que me procuram por norma já são pessoas que também querem começar a fazer mais refeições vegetarianas. Estão no caminho, claro, pronto. E então, isto para dizer que a Inês consegue mostrar as duas versões, que é a versão do corpo e a versão da alimentação, que vai contribuir naturalmente para essa melhoria também a nível físico. Por acaso, a questão da massa muscular é uma coisa que quase que me orgulho, porque um dos mitos muito associados ao vegetarianismo é e agora as proteínas, e agora a massa muscular, e o ser músculo. vegetariano. Exato. Não é? E eu não tenho falta de músculo. E se ficamos todas fraquinhas, como é que é possível? Pronto. Exatamente. Assim. É engraçado. É mesmo engraçado.
Pronto, e o que é que eu queria dizer mais? Queria também referir que não acabamos por não falar que tu tens um envolvimento com o desafio vegetariano, certo? Conta-me então. Exatamente. Então, no o desafio vegetariano é uma coisa que eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque basicamente é um desafio que as pessoas ao aderirem vão encontrar uma comunidade de apoio, de entreajuda, em que, lá está, da mesma forma que eu trabalho, o desafio vegetariano também é assim, ou seja, não é exclusivo para pessoas 100% vegetarianas, não, são para pessoas que querem começar a fazer mais refeições vegetarianas e é maravilhoso. Se não tiver, as pessoas que nos estão a assistir, se não tiverem no desafio, por favor, inscrevam-se. Vão encontrar imensas pessoas a ajudar-vos, imensas receitas, um local onde podem pôr todas as vossas dúvidas, que há sempre pessoas a responder e a ajudarem. Fica aqui mesmo o convite. Portanto, meus queridos, o desafio vegetariano é desafiovegetariano.com. Lá vocês conseguem inscrever-se, é gratuito, completamente Gratuito? gratuito. Exato, essa Exatamente. parte é importante. Vocês inscrevem-se e não têm que pagar nada. Lá vocês depois têm acompanhamento se o desejarem e também têm um plano mensal de receitas, se não estou em erro, gratuito Exatamente. também, que vos é cedido, que vos ensina a fazer as refeições, não só as receitas como a fazer Tem as refeições. workshops super Gratuito, giros, meus com a queridos. Bárbara. Exatamente. Pronto. E a Inês, de vez em quando, dá lá a mãozinha dela, como nutricionista que é, e vai contribuindo também para que o desafio vegetariano vá crescendo. Sim. Portanto, nós já chegamos, nós temos muito para conversar, mas como a gente já chegou àquele mais ou menos tempinho que se costuma gastar, Sim, é verdade. quero-te pedir o seguinte, quero-te pedir para me contares alguma coisa assim que eu não tínhamos falado e que tens mesmo vontade de contar porque não calhou de falarmos. Ora, vê lá, se tens. Ok. Pensa aí. Que as pessoas que têm animais de estimação, especialmente, ou que gostam de animais, é muito difícil para mim ouvir uma pessoa dizer que gosta de animais e que os coma, a sério. É parte do meu coração. Porque por acaso foi uma coisa que eu me esqueci de mencionar, que foi quando eu comecei a ter mais animais de estimação, tenho 2 gatos e uma cadela, que eu comecei a fazer a ligação. A minha cadela sente fome, ela dá sinais disso. Ela sente frio. Certo. Os gatos, então, eles metem-se por baixo do cobertor, sentem frio. A minha cadela sente solidão. A minha cadela sente stress se estiver num sítio com outros cães. Ou seja, e a diferença entre ela e uma vaca e um porco não é muita. Ou então, até pelo contrário, até os porcos são mais semelhantes a nós do que os cães. Então faz muita confusão quando, por exemplo, vemos os caminhões com os animais todos apertadinhos, o stress que eles estão a sentir naquele momento, que quando estão a ir do sítio que eles foram criados para o matador, porque os animais ainda por cima têm intuição, eles sabem o que é que lhes vai acontecer, eles sentem que vão morrer. Eu gostava que as pessoas pensassem um bocadinho mais nisso. Ninguém está aqui a dizer para serem 100% vegetarianos, mas Claro. se têm a ideia que é difícil deixar de comer carne ou peixe, ok, não têm que deixar, mas fazer menos refeições não é obrigatório comer todos os dias. Vão poupar muitos animais e vão poupar muito a nossa natureza. Sim, sim, o impacto é muito grande se nós deixarmos só uma refeição. É verdade. É verdade. Minha querida, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada. Nós podemos cá voltar um dia, se tiveres vontade, porque havia muito mais para conversar, que eu sei que há sempre muita... E vou continuar a acompanhar-te, Gabriela. Também estás a fazer um excelente trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada pela parte que me toca. Obrigada. Vocês já sabem, meus queridos, se quiserem ver a página da Inês, a Bárbara escreveu o link direto do Instagram no comentário. De qualquer das formas, é fácil, porque é Inês Lapa, e vocês encontram logo para poderem É o meu descobrir nome. a página dela, que é muito bonita. E se tiverem alguma dúvida, falem comigo, está bem? Não estamos a falar aqui de questões de monetárias, nada disso. Eu sou muito receptiva a ajudar toda a gente. Eu digo que tu tenha a sorte de ganhar dinheiro que eu gosto de fazer. É a verdade. É o que se quer. Nem toda a gente pode dizer isso. Portanto, é o que se quer. Olha, muito obrigada mesmo por teres aceitado o convite de vir cá conversar comigo. E se um dia precisares de mim para alguma coisa, cá estarei. Está bem? Obrigada. Não desligues que a gente já fala a seguir, está bem? Eu vou só despedir-me de toda a gente. Beijinhos, querida. Até já. Beijinho, até já. Meus caros, muito obrigada por terem estado desse lado a assistir à nossa conversa hoje com a Inês. Como sempre, agradeço-vos muito a vossa presença, os vossos comentários também. E
Peço-vos que partilhem esta conversa, que digam se gostaram da conversa ou não, comentem, não se esqueçam. E quem estiver a ouvir esta conversa gravada no canal do YouTube e não estiver a ser em direto, muito obrigada também por estarem aí desse lado. Agradeço que subscrevam o canal do YouTube, ponham lá o sininho para sentirem quando os vídeos aparecem novos. Depois temos também o site, que é o amarpor2.pt. Por lá vocês têm, como eu vos disse, muitas receitas, 100% vegetais, sem açúcar, a maior parte sem glúten também. Portanto, não percam a oportunidade de se inspirarem de forma gratuita no site também. Para a semana temos cá mais conversas. Vamos continuar às quartas-feiras com conversas sobre vidas vegetarianas. Esta conversa com a Inês foi a número 50. Já temos metade de uma centena de conversas sobre vidas vegetarianas com pessoas como tu e eu, que optaram por fazer uma vida com refeições 100% vegetais e tornarem a sua vida mais leve, mais livre e mais saborosa, com certeza. Para a semana há mais. Até lá. Espero que vocês tenham uma excelente semana e muitos beijinhos.